Glória a Deus. Quantos estão prontos para mais uma porção da palavra? Aleluia. Nós falamos então no primeiro momento sobre princípios. E eu falei que existe um caminho do ímpio muitas vezes, que é um caminho de queda em queda, mas existe um caminho em Deus, que é um caminho de glória em glória, que é o caminho que o Senhor quer para as nossas vidas. Mas para vivermos de glória em glória, para vermos um aumento cada vez mais sobre as nossas vidas, nós precisamos honrar as fundações, nós precisamos honrar os fundamentos. Agora, quando a gente fala sobre princípios, quando a gente fala sobre perseverança, quando a gente fala sobre honrarmos os fundamentos, pode ser que alguém escute essa mensagem e pense que eu estou trazendo uma mensagem legalista, que eu estou trazendo uma mensagem de perfeccionismo. E é também por isso que eu quero falar agora especificamente sobre liderança. E se eu puder dar um tema para essa mensagem dessa segunda sessão, é o líder imperfeito. Porque eu quero falar sobre a importância, e a verdade é que é a qualidade de nós não sermos perfeitos naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Talvez possa parecer até contraditório o que eu estou dizendo, já que a gente falou tanto sobre honrar princípios, a gente falou tanto sobre perseverar em verdades, mas é normal nós vermos pessoas serem usadas por Deus, especialmente na liderança, para pregar, mas em outras áreas também, e pensar que aquela pessoa de alguma forma é inadequada. A gente olha para um líder, para um pastor, para um líder em qualquer outra área, e a gente diz, essa pessoa é jovem demais, essa pessoa talvez seja ocupada demais para estar liderando, ou ela tem um passado feio demais para liderar. Você sabe o que aconteceu no passado dessa pessoa? É interessante a gente perceber como Deus muitas vezes costuma usar quem a opinião pública não acha qualificada. Nós podemos dizer biblicamente que ele gosta de usar as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usou Davi entre os seus irmãos para ser rei, não aqueles guerreiros, mas Davi, o mais moço, o que não tinha aparência de rei. Deus usou Paulo para ser um dos apóstolos mais proeminentes, e não aqueles que estavam entre os 12 com Jesus. Deus usou Moisés, que era gago, para falar ao faraó, e não Arão, que era eloquente, ou tantas outras pessoas naqueles dias. Eu costumo dizer que Deus realiza o impossível usando os improváveis. E é bom a gente saber disso, porque eu não sei você, mas em muitas coisas eu me sinto um improvável. Quando eu olho para aquilo que o Senhor está fazendo na nossa igreja, na nossa cidade, e eu vejo pessoas dizerem para mim, olha, você não tem cara de pastor, você não tem jeito de pastor. Eu digo, não me entenda errado, eu estou no caminho certo. Porque Deus vai usar pessoas que não têm cara daquilo que elas estão desfrutando, porque Ele vai receber a glória no final. As pessoas vão dizer, tinha que ter sido Deus. Eu quero falar essa noite, não me entenda errado, eu vou me explicar melhor sobre a qualidade de ser imperfeito. E se você é perfeito, eu já te digo, você não precisa assistir essa sessão, então fica à vontade para ir embora. Amanhã tem mais para você. Mas eu quero falar para essas pessoas que sabem que ainda não chegaram lá, que sabem que talvez nem sejam a pessoa mais inteligente, ou a pessoa mais rica, ou a pessoa mais forte, ou a pessoa mais influente, mas mesmo assim tem consciência de que Deus escolheu você para fazer o que você está fazendo. Sabe o que eu gosto na Bíblia? É que ela não costuma esconder os defeitos dos seus heróis. É um livro que não esconde os problemas de cada um dos seus personagens. Se a gente pega livros nos dias da Bíblia, que falavam dos reis, que falavam dos poderosos, normalmente a gente vê livros que só contam as glórias, que só contam as vitórias. Mas a gente vê, por exemplo, o Evangelho de Marcos,
que alguns dizem que provavelmente foi ditado pelo apóstolo Pedro, já que Marcos não era uma das testemunhas oculares do ministério de Jesus. E nós vemos justamente no Evangelho de Marcos mais detalhes sobre o momento em que Pedro negou Jesus. Eu fico pensando Pedro ditando para Marcos aquilo, e talvez a alma dele pensando, é melhor a gente pular essa parte. Porque quando a gente conta os testemunhos, a gente não quer falar dos nossos erros. A gente só quer falar de como a gente foi fiel, de como a gente honrou o Senhor, de como a gente honrou a nossa liderança. Mas eu fico pensando, Pedro, naquele momento com Marcos, será que eu digo isso? Será que eu não falo que eu neguei Jesus? E eu imagino ele refletindo um pouco e chegando a uma conclusão. Sabe de uma coisa? Se eu esconder os meus erros aqui, quem ler depois esse evangelho vai dizer, Pedro conseguiu, mas eu não, porque eu sou falho. Mas se eu mostrar que eu errei, que eu era imperfeito, mas mesmo assim o Senhor me usou, eu sei que eu vou motivar outras pessoas a dizer, se Pedro conseguiu, eu consigo também. Olhe para o seu vizinho e diga para ele, se Pedro conseguiu, você consegue também. Nós somos pessoas imperfeitas, vivendo num mundo imperfeito, e nós vamos errar em vários momentos. Você vai errar em algum momento. A gente olha para dois exemplos e erros. No momento em que Jesus foi preso, a Bíblia deixa muito claro que Judas e que Pedro erraram tremendamente. De certa forma, eu poderia dizer, sem nenhum medo de errar, que ambos traíram Jesus. Pedro disse, nunca vi esse homem. Jesus estava perto ouvindo isso. Agora, se consumiu pela culpa e se matou. O outro aceitou misericórdia e mudou ao ponto de se tornar o líder da igreja. Sabe o que isso me mostra? É que é a história completa da sua vida que vai dizer se você no final é herói ou vilão. Eu estou falando até talvez para as pessoas que tenham errado feio mesmo, que você possa estar pensando, não, Deus não vai mais me usar. A questão não é o erro, e eu não estou fazendo apologia ao erro aqui. A questão, a grande diferença é como você vai responder na hora que você errar. Porque você vai errar em algum momento. A questão não é nunca errar. É claro que a gente tem que evitar o erro. A gente pode pregar sobre cuidar dos ambientes, cuidar das influências sobre a nossa vida, das associações que a gente tem. Tudo isso vai nos ajudar a evitar erros. É claro que alguns erros, momentaneamente, vão nos desqualificar para estar em uma posição de liderança. Quando a gente, por exemplo, tem um braço quebrado e a gente engessa esse braço, a primeira coisa que a gente vai fazer é esconder aquele braço. E alguém pode dizer, mas olha, o braço foi feito para pegar, estão me privando de pegar. Na verdade, ele está protegendo você. Porque se você continua mexendo aquele braço que está fraturado, o seu osso vai se formar numa posição anômala. E você vai ficar realmente sem função. Então, às vezes, sim, alguns erros vão precisar fazer com que a gente se afaste da liderança, com que a gente precise ser protegido. E às vezes não ficar mais exposto, para não ser machucado. Mas meu alvo nessa segunda sessão não é falar sobre como tratar um líder que está em pecado. Hoje o que eu quero é tentar desconstruir esse mito que algumas pessoas fazem de um líder super-homem. A gente vai falar um pouco e, na verdade, celebrar a importância de sermos um líder imperfeito. Eu amo ser imperfeito. E sabe por quê, irmão? Porque, pensa um pouco, se o seu líder fosse perfeito, você não estaria qualificado para fazer parte da equipe dele. Ele iria querer pessoas perfeitas com ele. Eu costumo dizer que se você achar a igreja perfeita, você não deve ir para lá, porque senão você estraga tudo. Porque você não é perfeito. Agora, pastor, de uma forma muito objetiva, por que é importante a gente ter consciência de que somos líderes imperfeitos? Eu vou dar aqui 8 razões. Eu não vou dar 7, porque a mensagem não é perfeita, então não vai fechar em 7.
E a gente vai falar mesmo de 8. E a primeira dessas razões é que um líder imperfeito tem qualidades, porque o líder imperfeito tem consciência das suas forças e das suas fraquezas. Diga comigo, um líder imperfeito tem consciência das suas forças e das suas fraquezas. Deixa eu falar primeiro aqui das forças, porque a gente vê muita gente que tem medo de aceitar as suas qualidades. Tem líder que tem medo de ser elogiado. Não consegue receber um elogio sincero. Alguém chega e diz: pastor, pregação maravilhosa. Calma, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Alguém chega para você e diz: rapaz, que roupa bonita. Não, calma, foi promoção. Você só pode ter uma roupa bonita se for promoção. Rapaz, que carro bom. Mas eu tive que me esforçar muito para isso. Pare de se justificar. Porque humildade, guarda isso, não é pensar menos de você. Humildade é pensar menos em você. Humildade é você entender aquilo que o Senhor entregou a você como talento, como qualidade, mas entender que essas coisas foram feitas não somente para você, mas para servir a outras pessoas. Em outras palavras, olhe para o seu vizinho de novo, diga para ele: meu irmão, aprende a receber um elogio. Aleluia, aleluia. Líderes que têm consciência que são imperfeitos, eles desenvolvem o que alguns estudiosos da área chamam de autoconsciência, mas eu vou chamar aqui de noção. Tem gente que é sem noção mesmo, porque não tem consciência da sua imperfeição. E aí você começa a entender as suas fraquezas. Quando você reconhece: eu não sou perfeito, você reconhece as tentações que você resiste menos. Você entende: eu sou fraco nessa área. Então é melhor não me aproximar. Por quê? Porque o diabo trabalha no muro. Sabe, tem pessoas que gostam de andar em cima do muro. Diz: não, mas eu não estou para o lado de lá, eu não estou para o lado do diabo. Mas o lado do diabo é o muro. Mas um líder que acha que é perfeito, ele se coloca muitas vezes em situações onde ele vai expor a sua vulnerabilidade, onde ele vai expor a sua fraqueza. Quando a gente reconhece as nossas fraquezas, 4 coisas boas vão acontecer na nossa vida. Quando você reconhece: eu não sou bom nisso. Eu não estou falando só de tentação, não. Eu não tenho nenhum problema de alguém chegar na nossa igreja e dizer: olha, pastor, a gente está fazendo aqui esse evento e eu queria que o senhor desse uma olhada nessa camisa aqui, o que é que o senhor acha? Eu não sou bom com camisas, eu não sou bom com moda. Pergunta para minha esposa, pergunta para essa outra pessoa. A gente tem aquela sensação de achar que o líder tem que ser a pessoa mais inteligente, tem que ser aquele que sabe tudo, tem que ser o guru de todas as coisas. Mas na verdade eu não tenho nenhum problema, por exemplo, de dizer que eu sou péssimo com localização. Se eu não tiver um GPS, se eu não tiver a minha esposa, eu vou errar o caminho no carro. Às vezes até o caminho da igreja para casa, se tiver com muito trânsito, se eu tiver que fazer algum desvio, eu vou errar, eu vou demorar um pouco mais, porque eu não sou perfeito. E quando eu mostro isso com clareza, as pessoas não ficam dizendo: mas olha, é porque o pastor Edilson, ele é tão perfeito, ele é tão inspirado, jamais eu serei como ele. Não, não, não. Ele é gente como a gente. E se ele com esses defeitos pode estar fazendo isso, eu posso estar fazendo também. Um líder imperfeito, ele inspira pessoas. Amém. Agora, quando a gente reconhece as nossas fraquezas, a gente estimula outros a quererem ser líder também. Sabe aquela ideia de passar a impressão que você sabe tudo? Deixa eu dizer para você, só você está sendo enganado com isso. Todo mundo sabe que você não sabe. Então tem uma frase que os líderes têm muito medo de dizer: eu não tenho nenhum. Não sei. Pastor, como é que a gente vai fazer isso aqui? Rapaz, não sei. Como assim? Mas o pastor era para saber. Não, eu ainda não sei. A gente pode orar junto sobre isso. A gente pode montar uma equipe para desenvolver uma solução para isso. Nós vamos chegar lá juntos. Amém?
Um líder imperfeito não tem medo de dizer que ele não sabe, e ele estimula por causa disso outras pessoas a quererem ser líderes também. Tira aquele mito de que alguém é líder porque recebeu algo completamente diferente de todas as outras pessoas. Segunda característica, a gente permite o poder de Deus. Por quê? Porque Paulo disse, Deus disse a Paulo, o meu poder se aperfeiçoa onde? Aleluia. Aleluia. Quando eu digo, isso aqui, eu não sei. Eu vim até aqui. Daqui para frente eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu vou ser obediente porque o Senhor chamou. Ah, é? Então agora sou eu quem vou te dar os próximos passos. Aleluia. Sabe, Pedro não sabia andar sobre as águas. Foi por isso que ele andou. Aleluia. Acho que você não entendeu. Muitas vezes Deus vai usar você justamente naquilo que você não sabe. Levantando outras pessoas e demonstrando o poder dele através da sua vida. Agora, outra vantagem é que quando a gente reconhece as nossas fraquezas, a gente aprende a receber melhor feedback. A gente aprende a receber melhor mentoria. Porque muitas pessoas, justamente por serem perfeitas, não querem mais ouvir conselho de ninguém. Justamente por serem perfeitas, não perguntam a ninguém sobre aquilo que elas fizeram. Não avaliam. E aquilo que você não avalia, você não cresce. Quando você está num ambiente que ninguém avalia você, pode ter certeza, esse é o teu teto. Mas se você entende que ainda não chegou no seu teto, você precisa ser corrigido por outras pessoas. E só é corrigido quem entende que é imperfeito. Amém. Quando a gente entende as nossas fraquezas, a gente começa a procurar pessoas que complementam as nossas deficiências. E aí é que está uma das grandes forças, uma das grandes qualidades de um líder imperfeito. É que eu entendi há muito tempo uma coisa muito importante. E por causa disso a gente viu a nossa igreja que há mais ou menos 12 anos atrás tinha 130 pessoas se transformarem em uma igreja de 4.300 membros, de mais de 60 outras congregações, pontos de pregações espalhados pelo Brasil, fora do Brasil. Eu entendi que eu posso não ser um líder perfeito, mas eu posso ter um time perfeito. Não me entenda errado. Porque um time perfeito não é feito de pessoas perfeitas. Um time perfeito é feito de pessoas que se complementam nas imperfeições dos outros. Eu não preciso ser a pessoa que mais entende de família na igreja. Eu posso ser um líder que sabe mais do que eu nessa área. Eu não preciso ser a pessoa que sabe mais sobre finanças. Eu posso ser alguém muito bom na área financeira na igreja. Sabe, tem muitas coisas que a gente pensa que só a gente pode fazer, quando na verdade são poucas que só você pode fazer na liderança. Eu entendi quais são as coisas que só eu posso fazer como líder. Todas as outras coisas eu estou delegando para alguém. Porque eu aprendi que um líder que se acha perfeito, eu chamo esse líder de líder tipo B. É um líder que sempre vai querer escolher na sua equipe alguém inferior a ele, porque ele não quer ninguém melhor do que ele em nada. Um líder tipo B sempre escolhe alguém tipo C. Mas o problema é que ele levanta o tipo C, que vai levantar um tipo D, que vai levantar um tipo E, que vai levantar um tipo F, e ele cria um exército de anões. Mas um líder tipo A, que não tem insegurança em levantar pessoas melhores do que ele, vai levantar um líder A mais, que vai levantar um líder A2 mais, que vai levantar um líder A3 mais e vai formar um exército de gigantes. Aleluia, aleluia. Segundo ponto, a gente estava só no primeiro. Um líder imperfeito tem consciência de suas forças e fraquezas. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa ter consciência daquilo que a gente é bom. E não ter problema de dizer, eu sou bom nisso. Cara, você é muito bom nisso, sou mesmo. Isso não é falta de humildade, você está reconhecendo, foi Deus quem me deu esse talento, foi Deus quem me deu essa unção, eu estudo isso, eu sei isso, e eu sei que isso é para servir outras pessoas, mas cara, você não é bom nisso, é verdade, eu reconheço, e é por isso que eu tenho pessoas melhores do que eu nessa área, amém? Agora ponto número 2,
Quando você é um líder imperfeito, você consegue reconhecer a grandeza dos outros. Aleluia. Líderes perfeitos não conseguem entender a importância de parcerias. Líderes perfeitos acham que vão chegar lá sozinho. Se você acha que vai chegar lá, naquilo que Deus chamou para você sozinho, culto para você aqui acabou. Mais uma vez, vai na paz do Senhor e até amanhã. Mas eu estou falando para pessoas aqui que entendem que assim como na natureza, todo nascimento é fruto de um relacionamento. No mundo espiritual, todo fruto, todo resultado é consequência de parcerias. Tudo que você vai produzir só pode acontecer com parcerias. Suas associações vão determinar as suas assimilações. 1 Coríntios 15:33 diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Mas Provérbios, no capítulo 13, versículo 20, diz: ei, aquele que anda com o sábio se tornará cada vez mais sábio. Se tem falta de sabedoria para você, tem duas coisas que você pode fazer. A primeira, Tiago diz: peça a Deus, Ele dá liberalmente. Mas a segunda é: ande com quem é sábio. Ande com quem é melhor do que você. E líderes que se acham perfeitos, eles têm dificuldades em ficar perto de alguém que é melhor que ele. Porque isso afronta, porque isso incomoda. Mas como é bom estar perto de alguém que é melhor do que você em algo. Que você pode aprender, que você pode perguntar, que você pode receber. Isso é segurança para as nossas vidas. Por quê? Porque Deus depositou uma parte do teu destino na vida de outras pessoas. Se você não descobrir quem são essas pessoas, você nunca vai descobrir o seu destino. Você não descobre seu destino sozinho. Deixa eu dar alguns exemplos. Uma parte da visão de Deus para a sua vida vai ser revelada por outra pessoa. E se você não descobrir quem é essa pessoa, você nunca vai ver essa parte da visão de Deus para a sua vida. Uma parte da unção de Deus para a sua vida vai ser transmitida por outra pessoa. Se você não conhecer e não se associar com essa pessoa, você nunca vai receber essa porção de unção para a tua vida. Uma parte da missão de Deus para a tua vida só faz sentido por causa de outras pessoas. Se você não descobrir essas pessoas, você nunca vai descobrir por que você nasceu. A gente não vive somente por causa da gente mesmo. Porque se fosse assim, você acordava, se enrolava no seu edredom e ficava lá desfrutando você o resto do dia. Mas você se levanta, você trabalha por causa de outras pessoas. Olhe para o seu vizinho e diga para ele: a minha vida só tem sentido por causa de outras pessoas. A primeira observação que Deus fez sobre o homem, depois de criá-lo, depois de dar a ele autoridade e domínio, foi: não é bom que o homem esteja só. Ele não estava falando só de casamento. Ele estava falando da importância de parcerias, da importância de relacionamentos, da importância de reconhecer a grandeza nos outros. De Gênesis a Apocalipse, ninguém na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, se ungiu a si mesmo alguma coisa. Todo mundo foi ungido por outra pessoa. Ninguém de Gênesis a Apocalipse se consagrou-se a si mesmo para alguma coisa. Todo mundo foi consagrado por uma outra pessoa. Ninguém de Gênesis a Apocalipse enviou-se a si mesmo para alguma coisa. Todo mundo foi enviado por alguém. Ninguém reconheceu-se a si mesmo líder. Aliás, teve um que disse: eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Você sabe o fim dele. Todos os outros foram levantados por alguém, com você não vai ser diferente. Porque nós precisamos reconhecer que as grandes transformações de vida na Bíblia sempre vão ser resultados de parcerias. Eu poderia passar aqui um bom tempo dizendo para você como Paulo sem Barnabé teria sido um rejeitado pelos discípulos. Eliseu sem Elias teria sido só um agricultor. Eu poderia dizer para você como Moisés sem Jetro teria sido apenas um foragido. Ruth sem Noemi teria sido apenas uma viúva sem filhos, esquecida. Timóteo sem Paulo teria sido mais um jovem tímido qualquer daqueles dias. Mas quando Deus quer abençoar a tua vida, quando Deus quer trazer um rompimento para você, quando Deus quer promover você, Ele te apresenta uma pessoa. Agora cuidado, porque muitas vezes Deus dá o presente que você precisa na embalagem que você não gosta.
E aí o líder perfeito não consegue reconhecer isso. Como é que ele vai me ensinar se ele é mais jovem do que eu? Como é que ele vai me ensinar se eu tenho PhD, ele só tem graduação? Como é que ele vai me ensinar se eu ganho 10 mil, ele só ganha 1.000? Como é que ele vai me ensinar se ele veio de tal cidade e eu vim de tal capital? Deus vai dar o que você precisa na embalagem que você não gosta. Ele gosta de fazer isso, de usar as coisas loucas para confundir as sábias. Agora, a terceira coisa, que é uma qualidade de um líder imperfeito, e eu estou falando com pessoas imperfeitas aqui, é que o líder imperfeito não demonstra apenas força. O líder imperfeito demonstra também amor. Todo mundo sabe aqui que quando a gente fala de liderança, você precisa ter ousadia, você precisa ter perseverança, você precisa ter intrepidez, você precisa ter, como chamam lá fora, drive, resiliência, consistência, força. Todo líder sabe que precisa ter isso. Mas um líder que reconhece que é imperfeito, quando ele aceita as suas imperfeições, ele entende mais facilmente que outros também são imperfeitos. E aí ele começa a demonstrar outras qualidades de gentileza, de empatia, de humildade, de misericórdia, de compaixão com os outros na sua liderança. Um líder imperfeito tem mais facilidade de dar uma segunda chance, e uma terceira, e uma quarta, e uma quinta chance, porque ele sabe que já precisou de uma segunda chance também. E ele reconhece isso nas outras pessoas. Um líder imperfeito sabe falar mais de uma vez um assunto com aquela pessoa, porque ele sabe que ele não pegou tudo de primeira. Tem coisas que ele também precisou ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. E como é bom a gente poder olhar para lideranças que entendem o que é ser gente, que entendem o que é ser humano. E eu não estou mais uma vez aqui fazendo um elogio ao erro, mas eu estou falando a importância de reconhecermos que nós precisamos da graça do Senhor e nós precisamos aplicar misericórdia sobre a nossa liderança. Sabe, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e versículo 14, se você quiser me acompanha rapidamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, ou confrontem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Os rebeldes ou ociosos a gente tem que advertir, mas a Bíblia diz aqui que os desanimados a gente tem que consolar. Mas um líder que se acha perfeito, ele vai sempre advertir todo mundo. Ele não sabe o que é consolar. Quando a Bíblia fala sobre Jesus, a Bíblia diz que ele não vai esmagar a cana quebrada, nem vai apagar o pavio que fumega. É muito interessante essa expressão, porque se tem alguém que era perfeito, era Jesus. Quando uma cana é quebrada, ela pode subir mais uma vez e se endireitar. Mas se onde a cana quebrou você esmagar, ela nunca mais se recupera. E a Bíblia está dizendo, olha, ele não vai esmagar a cana que está quebrada. Quem está quebrado ele vai restaurar, ele não vai terminar de esmagar. Ele não vai apagar o pavio que fumega. Hoje a gente não entende muito essa analogia, porque a gente está acostumado com lâmpadas. Mas um candeeiro, quando ainda tinha aquela fumacinha, se você abanar, ele volta a pegar fogo de novo. Mas se você apagar, não tem mais jeito. Um líder perfeito, ele vai chegar para aquele que está só na fumacinha e ele vai dizer, porque você é fraco. Ele não tem misericórdia. Mas um líder que reconhece a sua imperfeição, ele abana a fumaça. Ei, eu sei que está difícil, mas vai vir fogo daí de novo. Você vai crescer aí de novo. Eu já passei por isso. Aleluia. Sabe, a quarta qualidade de um líder imperfeito é que ele costuma fazer promessas públicas do que ele quer alcançar. Como assim, pastor? Declarações públicas tornam a gente vulnerável. Você sabe que você é imperfeito
E por causa disso você vai prestar contas a outras pessoas daquilo que você se compromete a fazer. Deixa eu dar um exemplo. Eu sei que muita gente ficou feliz quando eu falei de dieta. Tenta fazer uma dieta sem contar para o seu cônjuge. Agora, quando a gente compartilha com outra pessoa, olha, eu vou fazer dieta por 3 meses. Aí chega a hora do almoço, aí de repente você vai pegar um pouquinho a mais, a esposa disse, e a dieta? Você não disse que ia fazer? Como líderes imperfeitos sabem que são imperfeitos, eles fazem compromissos em público. Eles se comprometem com outras pessoas. Eu lembro que teve um ano que eu me comprometi comigo mesmo a ler a Bíblia inteira naquele ano. Mas eu sabia que eu ia falhar em algum momento. Então eu fiz um compromisso público. Eu disse, gente, eu vou fazer um vídeo devocional com vocês, da Bíblia todo dia durante um ano. E quantas vezes eu não acordei dizendo, hoje não dá. Hoje está muito difícil, hoje está muito complicado, eu estou no meio de uma viagem, mas eu fiz um compromisso. Eu me comprometi com essas pessoas e eu não posso voltar atrás. Então, líderes imperfeitos se comprometem publicamente. Eu lembro de um pastor que estava bem acima do peso e a gente fez um compromisso com ele de prestação de contas e exercício físico. E eu lembro que ele dizia, rapaz, eu acordei hoje, eu nem ia para a academia, mas eu já lembrava do pastor perguntando, e aí, foi hoje? E aí eu ia. Sabe, alguém que está lutando contra a pornografia, se chega para alguém e diz, olha, eu estou lutando contra a pornografia, eu queria compartilhar com você. Acesse o meu histórico do meu computador, para ver o que eu estou navegando todos os dias. Você está se comprometendo com essa pessoa. Você está compartilhando com outras pessoas, isso vai ajudar você a crescer mais. Agora, 5º ponto, um líder imperfeito reconhece seus erros e administra seu ego. Obrigado pelo seu amém nesse momento. Sabe, existe o que eu gosto de chamar de a forma errada de errar. Não me entenda errado, eu não estou dizendo que tem um erro que é acerto. Mas como a gente sabe que vai errar, tem a forma certa de errar e tem a forma errada de errar. Eu vou dar alguns exemplos da forma errada de errar, ou seja, a forma errada de responder ao erro quando ele acontece. A primeira forma errada de errar é negando. Um líder perfeito, quando erra, vai negar, vai encobrir. Adão encobriu, Adão negou, ele não quis admitir o erro, ele estava se achando perfeito. Uma outra forma errada de errar é culpando. Você erra, mas sempre foi a culpa de alguém. Vamos voltar de novo para Adão. Comeste da árvore que eu ordenei que não comestes. O que acontecia se Adão fizesse a carinha do gato e Shrek? E dissesse, eu comi, Senhor, me perdoa. Teria acontecido restauração ali mesmo. Mas ele disse o quê? Foi a mulher que tu me deste. Ele culpou a mulher e culpou Deus. Ah, não, é a culpa de fulano, é a culpa de cicrano. Quando a gente não sabe mais culpar ninguém, a gente inventa uma palavra chamada sistema. É culpa do sistema. Forma errada de errar, justificando. Forma errada de errar, minimizando. Ah, isso aqui não foi nada demais não, para que esse exagero todo? Já parou para perceber que quando a gente erra com o outro, a gente minimiza, e quando o outro erra com a gente maximiza? Forma errada de errar, vitimizando. João capítulo 5, versículo 7, fala de um paralítico, que Jesus chegou para ele e fez uma pergunta muito simples, você pode ler em casa. Ele diz, você quer ser curado? Me diga aí, qual é a resposta para essa pergunta? Sim ou não? Só tem 2 respostas, meu irmão, ou sim ou não. Você quer ser curado? Como foi que ele respondeu? Ah, Senhor, é porque toda vez que o anjo vem mexer as águas, já está dizendo, o anjo não olha para mim. Quem vem primeiro para as águas é curado. E ninguém me ajuda a chegar primeiro, já está culpando os outros.
A pergunta de Jesus era: quer ser curado, sim ou não? Mas a vítima sempre tem uma história. Ela não quer uma coisa mais objetiva. Ah, mas vem cá, chega num aconselhamento. E por que você não muda isso? Ah, pastor, você não sabe, quando eu tinha 10 anos, meu pai disse que eu era feio. 40 anos o cidadão está lá com você. E nunca mais eu mudei depois que meu pai disse isso. Por que você não serve na igreja? Ah, pastor, porque uma vez um pastor, 20 anos atrás, ele me envergonhou em público, nunca mais eu vou servir ao Senhor. Aquele homem estava cheio de desculpa, mas Jesus cortou a conversa dele e disse: ei, levante-se, tome seu leito e ande. Aleluia. Eu não sei, querido, qual é a paralisia que está sobre você. Eu não sei qual é a desculpa que você está usando para não liderar. Eu não sei qual é o pensamento de vítima que você tem. Mas o Senhor está dizendo para você hoje: ei, lidere. Pare de dar desculpas e lidere. Do jeito que você está agora, imperfeito mesmo, lidere. Ei, não deixe essa marca levar você. Não deixe esse trauma levar você. Não deixe esse diagnóstico levar você. Não deixe essa pessoa que errou com você levar você. Pegue isso e lidere. Deixa eu perguntar para você: você vai ficar o resto da vida sem crescer espiritualmente só porque um líder algum dia abusou de você? Vai viver o resto da vida desconfiado de tudo e de todos só porque um dia alguém traiu você? Vai viver o resto da vida sonhando com um sonho enterrado porque da primeira vez você falhou? O Senhor está dizendo: levante-se hoje. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé. Uma sexta característica é que um líder imperfeito é um aprendiz incansável. Quando você entende que não chegou lá. Paulo disse: não que eu tenha chegado lá. Quem é você para achar que chegou? Um líder imperfeito é um aprendiz incansável. Se você está num lugar onde todo mundo elogia você, ninguém critica nada sobre o que você fez, você está no seu teto, no seu apogeu, e a má notícia é que daqui para frente só tem queda. Mas se você está em um lugar onde as pessoas até elogiam algumas coisas, nada contra elogios, mas dizem: você precisa melhorar nisso, você precisa aperfeiçoar isso aqui, você está no lugar do seu crescimento. Aleluia, aleluia. Sétima característica: um líder imperfeito projeta outros para liderar. Como assim, pastor? O que é que isso tem a ver? É que quando você se acha perfeito, você espera as pessoas ficarem perfeitas para poder promovê-las, para poder dar um título de liderança para elas. Eu já vi tanto líder que estabelece um padrão para levantar um outro líder tão alto, que se ele tivesse passado por aquele padrão, ele nunca teria tido uma oportunidade. E a Bíblia dá um nome para pessoas que colocam fardos pesados sobre pessoas, mas que nem sequer movem um dedo para levantar. Fariseu e hipócrita. Um líder imperfeito, ele sabe olhar para pessoas que estão começando e ver, não comparando com ele onde ele está hoje, mas dizer: eu também comecei. E eu sei que uma pessoa precisa quando está começando. Eu sei a dose de incentivo que alguém precisa quando está começando. Talvez não seja a mesma dose de incentivo que eu precise hoje. Eu sei a dose de misericórdia que alguém precisa quando está começando. Talvez não seja a dose de misericórdia que eu precise hoje. Eu sei a dose de proximidade que alguém precisa quando está começando. Talvez não seja a dose de proximidade que eu precise hoje. Eu posso fazer algumas coisas sozinhos, mas eu sei que quando eu estava no começo, eu precisava de alguém ajudando. Um líder imperfeito projeta outras pessoas. Aleluia. Por último, um líder imperfeito pede ajuda. Só pede ajuda quem sabe que é imperfeito. Aleluia. Se tem uma coisa que tem me feito crescer, é poder me sentar para ouvir outros. Um líder que não se senta para ouvir, não tem autoridade para se levantar para falar.
Um líder imperfeito pede ajuda. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Não na multidão de opiniões. Há uma diferença. Porque a Bíblia também diz que a multidão de opiniões paralisa o homem. Se você for ouvir o que todo mundo tem a dizer, você não faz nada. Qual é a diferença de opinião para conselho? Opinião qualquer pessoa pode dar. Mas conselho é dado por alguém que tem autoridade, que tem experiência, que tem unção naquilo que está falando. Mais uma vez eu estou construindo a minha casa. Se eu chego lá e o meu encanador dá um conselho sobre o meu coração, é uma opinião. Mas se um cardiologista fala sobre o meu coração, é um conselho. A gente precisa se cercar de conselhos. Eu ouvi alguém dizer certa vez que os 2 caminhos mais perigosos para um líder são, primeiro, ouvir todo mundo. Um líder que ouve todo mundo não chega em lugar nenhum, porque ele vai trabalhar debaixo de aceitação, de conveniência e não de propósito. E às vezes a jornada de um líder vai ser solitária, porque muitas pessoas vão criticar. Então um extremo é ouvir todo mundo, mas um outro extremo igualmente perigoso é não ouvir ninguém. É melhor, por exemplo, você confessar a tentação a uma pessoa madura do que ter que reconhecer pecado diante de muitas pessoas imaturas. É melhor você confessar fraqueza a uma pessoa que vai te treinar do que ter que confessar fracasso para pessoas que não vão ter misericórdia de você. Eu não sei você, meu irmão, mas eu amo ser imperfeito. Aleluia. Eu quero encerrar com isso, nós vamos orar. Se a gente olha para toda a Bíblia, a gente poderia dar desculpas para cortar um monte de líderes. Moisés era gago, Jeremias era chorão, Elias era depressivo, Timóteo era jovem demais, José era sonhador demais, João Batista era esquisito, Pedro era precipitado, Raabe tinha um passado muito sujo. E eu poderia sair dando muitos outros exemplos, mas eu acho que você já entendeu a pergunta que o Senhor está fazendo para você hoje. A pergunta é: qual desculpa você vai continuar dando para não dar o passo de liderança que você precisa dar agora naquilo que o Senhor te chamou? Olhe para o seu vizinho, diga para ele: meu irmão, chegou a hora de você se levantar do jeito que você está e começar a liderar. Paulo dizia: eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim repouse o poder de Cristo. Porque eu sei que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Eu quero fazer uma oração somente pelos imperfeitos agora. E se você é imperfeito, eu queria que você levantasse a sua mão nesse momento. Se você é imperfeito, mas você tem consciência que mesmo com essa imperfeição, mesmo talvez sendo jovem demais, talvez sendo inexperiente demais, talvez sendo inadequado aos olhos de outras pessoas, você está disposto ou disposta a ser usada pelo Senhor. Aleluia, eu creio que há uma graça disponível sobre a sua vida para essa noite. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor está levantando um exército nesse lugar, de pessoas que não vão caminhar de queda em queda, mas vão caminhar de glória em glória, de pessoas que vão fundamentar os seus princípios, mas sabem, Pai, que ainda que errem, vão ter um advogado ao seu lado que é fiel e justo. Obrigado, Senhor. Obrigado por pessoas que vão ser ousadas, Pai, e não vão esperar o dia perfeito, o cenário perfeito, o ambiente perfeito para fazer aquilo que o Senhor chamou eles para fazer, mas vão se levantar agora. Pessoas que não vão esperar que o departamento da igreja esteja perfeito para servir naquele departamento, que a estrutura esteja perfeita para servir naquele lugar, mas vão servir da forma que está, do jeito que está, vão ser fiéis no pouco
e o Senhor vai colocar no muito. Diga comigo: eis-me aqui, Senhor. Diga: do jeito que eu estou agora, eu quero ser usado por Ti. Diga: eu quero crescer, eu quero aprender, e eu quero ser uma bênção e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.